Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Arthur Barra e vou estar discutindo hoje com vocês, né, o equilíbrio termodinâmico e a primeira lei da termodinâmica. Em outras palavras, a lei zero da termodinâmica e a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos lá, temazinho relativamente difícil para a gente dar uma analisada. Queridos, para a gente começar, né, vamos falar dessa definição, né, a lei zero da termodinâmica e, consequentemente, né, definir temperatura. Você provavelmente já ouviu falar que temperatura é um grau de agitação das partículas, e isso não é errado, mas não é a definição original e mais formal da nossa querida temperatura. Então, qual é a ideia deste equilíbrio termodinâmico? A gente vai partir do pressuposto que nós temos um recipiente isolado e que neste recipiente temos dois corpos, o corpo A e o corpo B, né? E por esse recipiente ser isolado, a gente não tem troca de energia com a chamada vizinhança. Depois eu vou definir isso um pouco melhor com você. A gente observa que o corpo A numa temperatura maior e, né, está no popular mais quente, e o B está, né, no popular mais frio. E aí, à medida que o tempo passa, eles vão atingir um equilíbrio de transferência de energia entre eles. Então, né, já que eu não defini a temperatura ainda, né, o corpo A tem uma maior quantidade de energia do que o corpo B. Depois, a gente repete o experimento, só que agora com um corpo C e um corpo B, até que eles também cessem as trocas de energia e entrem, né, numa condição de igualdade, em um equilíbrio termodinâmico. Se o corpo A está em equilíbrio com o corpo C, né, assim como o corpo B também estava em equilíbrio com o corpo C, o que a gente pode dizer? Se então a gente tem o corpo A em equilíbrio com o corpo B, também em equilíbrio com o corpo C. É daí que vem a ideia, né, a definição que a gente tem de equilíbrio termodinâmico. Se o corpo A está em equilíbrio termodinâmico com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio termodinâmico com o C, então os corpos A e C estão também em equilíbrio termodinâmico. E aí vem a definição de temperatura. Temperatura, né, é a propriedade física que dois corpos em equilíbrio térmico entre si têm com igual valor. Então, a temperatura é uma propriedade que, quando os corpos estão em equilíbrio, elas são iguais. E a gente conhece isso de uma maneira um pouco mais simples, como sendo, né, o grau de agitação. Mas essa é a definição, né, original da temperatura e também a lei zero da termodinâmica. Com isso, a gente pode então começar a falar da primeira lei da termodinâmica. Para isso, a gente vai precisar, né, de definir sistema e vizinhança. Sistema, pessoal, é qualquer região do espaço que você deseja analisar, que você deseja estudar. E a vizinhança é aquilo que está ao redor. Então, basicamente, né, o sistema é aquilo que te interessa e tudo que não for o sistema é a vizinhança. Exemplo: se você vai analisar uma reação de combustão, o seu sistema é a reação de combustão, né? E tudo que não for aquela reação é a sua vizinhança. A gente aqui vai trabalhar com expansão, compressão, né, de gases. Então, movimento de êmbolo. Ali, aquele processo de expansão do gás é o seu sistema. A vizinhança é aquilo que está do lado de fora. E aí a gente vai precisar dessa definição para a gente poder discutir sobre realizar trabalho, receber trabalho, né, doar calor, receber calor e afins. A gente pode ter sistemas que são abertos, então eles permitem a troca de energia e de matéria. Pode ser fechado, então ele permite apenas a troca de energia, mas não de matéria. Ou ele pode ser isolado, aonde não há nenhuma troca, nem de matéria, nem de energia. E a gente também vai precisar definir trabalho e calor, né? Qual é a diferença entre eles, né? Eu vejo muito, né, escuto muito, o pessoal fala, trabalho é transferência de energia, capacidade, né, de transferir energia, calor também, mas tem uma diferença entre eles. A definição, uma das definições de trabalho é que ele é o movimento contra
uma força que se opõe ao deslocamento. E o calor é a transferência de energia através do movimento desordenado. Uma outra forma da gente entender trabalho, né, e comparar os dois é que trabalho você está transferindo energia do seu sistema para a vizinhança, poderia ser da vizinhança para o sistema também, mas do sistema para a vizinhança, e olha só, de maneira organizada. Por isso que é uma força. Força é um vetor. Então, é uma transferência de energia de maneira organizada do sistema para a vizinhança. Já o calor é quando você tem uma transferência de energia de maneira desorganizada. E exemplo, né? A energia aí, ela vai ser a capacidade de realizar trabalho. Então, quando você pega uma mola, então ela tem lá e você comprime ela, você fez, né, trabalho sobre ela, né? E a energia dela aumentou. Por quê? Porque agora essa mola ela pode expandir e consequentemente empurrar algum objeto. Então, você proporcionou um aumento da capacidade de realizar trabalho. Então, essa é uma das definições de energia. Aquele corpo aumentou a sua energia, né? Nesse caso, foi até a vizinhança, a gente, quem comprimiu o nosso sistema, que era a mola. Então, a gente fez uma transferência de energia, a gente realizou o trabalho sobre ela, e agora essa mola tem uma capacidade, né, uma energia maior, porque ela consegue realizar mais trabalho. E neste exemplo, foi feito, né, uma troca de energia sem trocar calor. Porque a gente pode ter trocas de calor. E aí a gente tem os chamados processos endotérmicos e processos exotérmicos, aqueles que absorvem calor e aqueles que liberam calor. E a gente tem, então, a nossa energia interna, não é? A energia interna, ela é a energia total do sistema. O que que significa isso? Ela vai levar em conta as contribuições do trabalho, ou seja, toda variação, ganho ou perda de energia, através de movimento ordenado ou desordenado, assim como também vai levar em consideração, né, a quantidade de energia pelo movimento desordenado, que é o calor, seja liberado, exotérmico ou absorvido. Um ponto importante, a energia interna é uma função de estado. Então, ela só depende do início e do fim. Ela não depende de como o processo é realizado. Né? Exemplozinho que a gente pode citar é, se você quer subir do ponto A ao ponto B para uma função do estado, só interessa de onde ele saiu e aonde ele chegou, essa altura H. Não interessa se você foi por um caminho, né, em vermelho ou pelo caminho em azul. Ela também é uma propriedade extensiva, ou seja, ela depende das quantidades de matéria, e a sua unidade padrão, né, é joule, no SI. E joule significa quilograma, metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. E qual é a interpretação? Porque a gente está discutindo, né, eu estou falando com você que energia é a capacidade de realizar trabalho. Quando a gente fala de uma mola, é até visual, né? Pô, se eu comprimir aquela mola, agora ela tem uma maior energia, tanto que ela consegue deslocar um corpo. Ok, mas o que, que seria uma interpretação, né? Podendo expandir um pouco, o que, que poderia ser a definição dessa energia? Uma interpretação molecular. E aí, obviamente, por uma questão de complexidade, a gente vai restringir essa análise inicialmente a um sistema que contém gás ideal. Por quê? Porque aí a gente elimina as interações intermoleculares. E isso facilita e muito a nossa interpretação e a nossa discussão, porque a gente elimina a energia potencial, as interações intermoleculares. Dessa forma, a gente tem apenas a questão da movimentação. Se a gente eliminou as interações intermoleculares, sobrou para a gente as energias referentes à movimentação. Pode ser translação e pode ser a nossa rotação, que é o que diz o teorema da equipartição. A gente pode ter os movimentos translacionais, os movimentos rotacionais para as moléculas que são lineares e para as moléculas que são não lineares. Ao eliminar a interação intermolecular, o modelo fica mais simples
ele passa a ser independente do volume e dependente só da temperatura. Sei que você pode questionar, falar, Arthur, mas aí a gente tem uma limitação, não é, considerável. Por quê? A gente já estudou, né, você já fez matéria de gases, e você sabe que esse modelo do gás ideal, ele funciona em pressões baixas e temperaturas elevadas. E se você fugir dessa condição de idealidade, obviamente, essa abordagem que a gente tem aqui, ela vai apresentar desvios daquele comportamento. E aí, como é que a gente resolve isso? Elaborando melhor o modelo. Né? Como que eu vou computar as interações intermoleculares dentro, né, da energia? Aí o modelo se torna bem mais complicado, bem mais difícil de elaborar, e aí a gente já cai para outras matérias mais específicas que farão uso, né, dessa necessidade. Não é o nosso ponto. O nosso ponto aqui é compreender a primeira lei. Então, veja, para você não perder a ideia, vamos usar um modelo simples para que você entenda o funcionamento da primeira lei, consequentemente da segunda lei. Então, você vai ter um modelo simples para aprender as ferramentas da termodinâmica, os conceitos, as equações, as interpretações. Futuramente, se for uma necessidade sua, você tem as ferramentas. E se você tiver que trabalhar com modelos que são mais elaborados, ou se você tiver, né, sistemas mais complexos, aí você vai ter que sentar, procurar uma literatura mais avançada e tentar entender qual é a sua demanda. Realmente fica mais complexo, mas é só para você ter uma visão geral do que estamos fazendo. Estamos pegando um modelo mais simples e estudando as ferramentas que a gente vai desenvolver. Dessa forma, então, retornando aqui, a energia interna, ela é alterada tanto pelo trabalho quanto pelo calor, porque são duas maneiras de você mudar a quantidade de capacidade de fazer trabalho na energia. E para o sistema não tem diferença se é trabalho ou calor. Elas são maneiras equivalentes de se alterar a energia interna daquele processo. Em outras palavras, a energia interna pode mudar, pode ser um levantamento de um peso ou aquecer o sistema. Isso não faz diferença. E aí tem um ponto importante. Se o sistema for isolado e ele não permite a transferência nem de matéria e nem a transferência de energia, a gente diz que a gente não tem alteração da energia interna. Por quê? Porque se eu não troco matéria, se eu não troco energia, né, nem na forma de trabalho, nem na forma de calor, a variação de energia do sistema ela vai ser, né, nula. E aí a gente tem a primeira lei da termodinâmica. A energia interna de um sistema ela é constante, sistema isolado. Dessa forma, como não tem diferença para a energia interna, ela depende tanto do calor quanto do trabalho. Existe uma equivalência entre elas. E para um sistema isolado, se você não tem troca de calor, se você não vai ter variações também de volume nem de composição, você também não tem variação da energia interna deste sistema. Então, galera, a primeira lei da termodinâmica, ela vai dizer para a gente o que é possível acontecer, né? Quais reações são possíveis de acontecer respeitando essas condições. Então, a segunda lei, ela será um complemento, ela vai dizer quais são as condições, quais são as reações que vão acontecer de maneira espontânea. A primeira lei fala, olha, isso é possível, isso não é possível. A segunda vai dizer, isso acontece de maneira espontânea, e essa outra reação não vai acontecer de maneira espontânea. Você terá que fornecer uma energia. Exemplo, a eletrólise. Né? Você tem a primeira lei dizendo que é possível acontecer, mas a segunda lei diz que não é espontâneo. Então você tem que fornecer energia para ela acontecer. É o caso de uma eletrólise, por exemplo. Ela acontece? Acontece. É espontâneo? Não. Precisa de uma fonte externa de energia. Dessa forma, a gente então pode discutir um pouquinho de trabalho, depois a gente discute um pouco de calor. O trabalho, então, ele vai ser abordado junto com a energia como sendo variações infinitesimais, pequenas variações. E a gente vai discutir aqui como também, né, uma simplificação, já que a gente está discutindo o modelo do gás ideal, a gente vai falar de trabalhos de expansão. Existem outros, inúmeros outros, trabalhos elétricos, né? Como eu acabei de falar do caso da eletrólise. Então,
isso tudo é forma equivalente. Para a energia interna do sistema, não faz diferença se o trabalho é de expansão de um gás, né, com um pistão móvel, ou se é um trabalho, né, de uma passagem de corrente elétrica, uma eletrólise. Para a energia interna não faz diferença, existe uma equivalência de trabalho e calor. E quando eu falo trabalho, eu estou falando de todos os tipos de trabalho. E aí, de novo, para você não perder a ideia, estamos discutindo um modelo simplificado. Neste modelo simplificado, vamos falar de um trabalho de expansão de um cilindro que tem um êmbolo móvel que vai estar sujeito a uma pressão externa. E a gente sabe pela definição que trabalho é uma força que se opõe a um deslocamento. Então, já que é uma expansão, a gente vai ter este cilindro contendo gás levantando aquele êmbolo, né, por uma distância e contra uma força externa. Essa força externa, né, se pode ser um ATM, dependendo se o sistema tiver na pressão atmosférica, mas ele vai representar pressão, força sobre área. Então, o que a gente vai observar? O nosso trabalho, ele se opõe a uma força. Passando a área para o outro lado, essa força é a pressão externa daquele recipiente, vezes a área, vezes o deslocamento. Área vezes deslocamento é exatamente um volume. Então, neste modelo, onde eu estou falando de um cilindro com êmbolo móvel, uma expansão de um gás, pode ser a compressão, né, de um gás também, a gente tem que o trabalho é menos a pressão externa vezes a variação infinitesimal do volume. E aí a gente tem os casos a se analisar, então. Por exemplo, como é que fica o trabalho de expansão se a expansão for livre? O que é uma expansão livre? É uma expansão em que a pressão externa ela vale zero. Olha, pressão vezes a variação de volume, só que a pressão nesse caso é zero, então a variação de trabalho é zero. O que isso significa? Se você tem uma pressão nula, né, pressão zero, não há trabalho. Afinal, é uma força que se opõe ao movimento. Se não tem a contrapartida, né, se não existe pressão externa, então automaticamente, sempre que falar com você de uma expansão livre, o trabalho vale zero, já que não existe pressão. Então, esse é o primeiro caso, se a gente fosse colocar assim, a primeira análise de trabalho, sendo expansão livre, zero. Depois, um segundo caso possível. Discutiremos uma expansão, né, de um gás, movimento de um pistão, mas a pressão constante. Como é que seria essa ideia, a pressão constante? Né? Aí aqui tem até um errinho, né? Eu copiei e esse aqui era do outro slide que a gente estava discutindo. Beleza, então temos aqui a seguinte, depois eu olho o gráfico, vamos jogar para cá, para as equações. A variação infinitesimal do trabalho é menos a pressão vezes a variação do volume, certo? Agora, eu tenho variação de volume, não é? Então, eu vou integrar essa variação infinitesimal de volume. Como a pressão é constante, ela significa, e aí sim, agora a informação está aqui, a pressão é que independe do volume, não o trabalho. Então, a gente tem que a pressão independe do volume. Se ela não depende do volume, na hora de integrar, ela é uma constante, ela vai para fora da integração. Então, a variação infinitesimal do trabalho é a pressão externa, que é constante, vezes a variação do volume. Dessa forma, a variação aqui infinitesimal do nosso trabalho após a integração, ela é o volume final menos o volume inicial. Dessa forma, o trabalho, quando é uma expansão, a pressão constante, ela vai ser a pressão vezes a variação de volume, volume final menos volume inicial, um delta, que representa exatamente a área de um gráfico. Se você tiver um gráfico de pressão por volume, o trabalho realizado é exatamente a área. Por quê? Porque você vai ter variação de volume vezes, né, a pressão aqui no caso. Então, sempre que você tiver uma expansão, a pressão constante é a própria área daquele gráfico, é só fazer, né, pressão vezes a variação de volume. Se a gente estiver falando de um momento onde a expansão seja livre, o trabalho é nulo. Agora, e se a gente estiver falando de uma expansão reversível
e, consequentemente, uma mudança infinitesimal. O que significa essa ideia de uma expansão reversível? A expansão reversível é quando você tem pequenas mudanças, né? Imagina que você tem o seu sistema, um pistão móvel, e ali tem uma pressão externa, por exemplo, uma areia, né? E você coloca um grãozinho infinitesimal. Aí você vai esperar o sistema entrar num novo equilíbrio. Aí você coloca um outro grãozinho e você vai esperar aquele sistema entrar em equilíbrio. Isso significa o seguinte: essas mudanças infinitesimais e reversíveis, elas vão acontecendo sempre que o sistema for acontecendo ali um equilíbrio entre as forças. Logo, a pressão agora, ela não é mais a pressão externa, ela é essa variação infinitesimal. E um detalhe, como ela não é constante, essa pressão, ela não vai mais poder ser retirada da integração. Por quê? Porque ela tem uma dependência com o volume, mudanças infinitesimais. Então, por exemplo, daquele volume ou daquela pressão, vão fazer um sistema atingir um novo equilíbrio. Então, ela não é mais independente, ela não pode sair, né, da integração. Isso significa que a gente precisa entender como a pressão vai ser uma função do volume. Como a pressão depende do volume. Por quê? Porque eu vou precisar matematicamente dessa equação para que eu possa fazer a integração e aí sim eu ter a minha variação do trabalho. Para isso, o que a gente vai assumir? Então, trabalho de expansão, expansão reversível, numa mudança infinitesimal. A gente vai assumir que, mais uma vez, estamos falando de um gás ideal. Aí você fala, mas e se não for um gás ideal? Aí você não vai usar aquela equação PV-NRT. Se a gente estiver falando aqui, eu preciso de um modelo, eu estou com um problema, que o modelo do gás ideal não funciona, eu preciso do gás de Van der Waals. Aí você vai substituir a equação da pressão com a equação de Van der Waals. E aí você entende o problema, como é que fica maior. Por quê? Porque lá você tem volume ao quadrado, né? Então você vai ter outras variáveis, consequentemente o modelo fica mais robusto ainda. Aí você vai falar, mas eu estou num cenário que nem o de Van der Waals resolve, né? Eu preciso de interação intermolecular. Aí você vai melhorando esse modelo, né, matematicamente e, consequentemente, mais difícil vai ficando. Então aqui a gente vai estar falando de um gás ideal, por isso PV-NRT, e além dessa mudança infinitesimal, a gente vai partir do pressuposto que estamos discutindo através de um momento de uma isoterma, ou seja, a temperatura é constante. Dessa forma, a minha variação infinitesimal do trabalho, eu substituí a pressão, né? Pressão, passando o V dividindo aqui, ó, nRT sobre V. N, R e T são constantes. Então, junto com o sinalzinho de negativo, eles vêm para fora da integração. Dessa maneira, o meu trabalho fica sendo, né, menos nRT, a integral do V inicial até o V final, de dV sobre V. Quando a gente resolver a integração, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó, onde eu tenho o trabalho sendo a integração dessa equação aí no caso, e com isso a gente consegue expressar, então, deixa eu dar uma olhadinha, a nossa variação, né, de volume final e volume inicial. Dessa forma, se o volume final for maior que o volume inicial, o trabalho fica sendo negativo, significa que ele realizou o trabalho, houve uma diminuição da energia interna. Se o volume final for menor que o volume inicial, o trabalho fica positivo, sinal que ele recebeu o trabalho. Vai haver um aumento da energia interna aí no caso. E aí, o que a gente tem, então? A curva, né? Olha a diferença quando eu falo de um trabalho à pressão constante, que era essa curva aqui, e quando eu falo no cenário de algo reversível. Neste cenário, o que a gente observa? O trabalho, né, realizado com o sistema reversível, com mudanças infinitesimais, a gente acaba tendo um trabalho máximo operado, né? A área da curva, ela é maior do que o cenário onde a pressão era constante. Então, o trabalho máximo é quando eu tenho um trabalho feito através de mudanças infinitesimais. Aí a gente consegue alcançar, então, o trabalho máximo de expansão neste caso. Com isso, a gente viu o trabalho, né, a definição de energia interna, trabalhos de expansão,
com pressão, né, nula, com pressão constante, num sistema reversível. Então, a gente estudou aqui o básico das variações de energia por conta do trabalho. Agora, a gente tem que falar um pouquinho do calor. A gente sabe que a variação, né, de energia interna, ela depende da variação de calor, depende da variação da energia externa e também, né, depende também dessa energia ali, desse trabalho extra. Esse trabalho extra, pessoal, ele pode ser, por exemplo, aqui no caso, o trabalho de expansão ou o trabalho extra. Perdão, eu troquei. Mas o trabalho de expansão que a gente vai ter aqui é este trabalho onde tem variação de volume, que foi o que a gente acabou de discutir. E pode haver trabalho extra, por exemplo, um trabalho elétrico. Dessa forma, para a gente discutir o calor de maneira, né, específica e só ele, a gente vai considerar um volume constante, então a gente tirou essa questão de trabalho de expansão, e a gente tem um sem trabalho extra. Com isso, a nossa energia interna ela fica dependente somente do calor. Toda variação de energia interna é devida à quantidade de calor que foi trocado, ao volume constante. Logo, se a gente tiver um calor cedido, a quantidade de calor é negativa. Se o calor for recebido, a quantidade de calor é positiva. E aí, a gente pode definir algo muito importante para a gente, que é a capacidade calorífica. A capacidade calorífica, né, que vai ser representado por C, e nesse caso V, porque a gente está discutindo a volume constante, lembrando que estamos usando o modelo do gás ideal. Logo, a nossa energia interna depende apenas da temperatura, porque a gente eliminou as interações intermoleculares. Dessa maneira, se a gente for analisar a variação de energia interna em função da temperatura, né, a gente tem essa curva, que é, né, a nossa capacidade calorífica, sendo a variação da energia interna em função da temperatura a volume constante. E a gente tem essa curva que representa exatamente essa capacidade calorífica. Matematicamente, se a gente jogar a temperatura para o outro lado, a variação de energia interna ela é dada pela capacidade calorífica vezes a variação de temperatura, e isso vai ser exatamente o calor. Então a gente consegue correlacionar a capacidade calorífica como sendo a variação de energia interna em função da variação de temperatura, e isso vai representar o calor, considerando volume constante. E aí, a gente consegue falar também sobre a capacidade calorífica. Primeiro, ela é uma propriedade extensiva, ela depende da massa. Por quê? Porque a energia interna também depende da massa. A quantidade de energia para aquecer 100 gramas de água, para variar essa energia interna, ela é 100 vezes maior do que para 1 grama. É muito comum a gente encontrar capacidade calorífica molar e capacidade calorífica específica. A capacidade calorífica molar, ela é a capacidade calorífica dividido pelo número de mols, e a capacidade calorífica específica é ela dividido pela massa. E aí o que a gente consegue, né, interpretar? Capacidade calorífica elevada significa que são necessárias grandes quantidades de energia para uma pequena elevação da temperatura. Exemplo, a água. Né? Você precisa fornecer muita energia para que a temperatura da água aumente, né, um pouco. O oposto pode ser a areia, né? Na praia. Qualquer solzinho ali, qualquer energia transferida, você já tem um aumento da temperatura. Uma observação importante é que durante as mudanças de fase a volume constante, né, essa capacidade calorífica ela é infinita. O que significa isso? Toda energia fornecida não vai resultar em aumento de temperatura. Por quê? Porque toda energia ela é utilizada para romper as interações intermoleculares. Por isso que a gente não tem uma alteração de temperatura. Se você lembrar daqueles diagramas lá de matériazinha de primeiro ano de mudança de fase, né, aquelas rampas de aquecimento, você vai ter uma fusão, depois você tem, né, o estado sólido, perdão, depois você vai ter a fusão e depois você vai ter aquele líquido ali. Repara que durante essa mudança de fase, você não tem a alteração da temperatura, porque você está discutindo apenas, né, o rompimento, né, das interações intermoleculares. A capacidade calorífica ela é infinita nesse cenário. E, para a gente, caminhando para o finalzinho da primeira lei da termodinâmica, a gente tem uma grandeza chamada entalpia,
E a entalpia, ela estuda as variações da energia interna quando há variações de pressão e volume também. Por isso que a energia interna, a entalpia, ela é a energia interna mais a pressão vezes o volume. Algo muito importante, que talvez você se lembre, né, de matéria de ensino médio, é que a entalpia, quando a pressão é constante, ela é igual ao calor. Tem toda uma dedução para isso, aí foge um pouquinho. A nossa ideia de deduzir isso tudo levaria um tempinho maior e um grau de complexidade maior, então fica como uma sugestão de leitura para você. Depois, num outro momento, a gente pode conversar e tirar dúvidas, mas fica como sugestão, aqui só está a conclusão que quando você tem uma variação de entalpia com pressão constante, a gente tem que a entalpia é igual ao calor. E, já que estamos discutindo sobre o gás ideal, já expliquei várias vezes o motivo, né? Uma questão de simplificação, a gente sabe que PV é igual a nRT. Então, a variação de entalpia, ela é a variação de energia interna, mais a variação do número de mols de estado gasoso vezes RT, né? PV nRT. E a gente tem a mesma conclusão. Se você tiver uma transformação a pressão constante, então, a variação de entalpia, aqui é pressão. A variação de entalpia em função da variação de temperatura, você tem a capacidade calorífica, a pressão constante. E aí, isolando, né, a variação de temperatura para o outro lado, a gente chega na equação em que a variação de entalpia é a capacidade calorífica à pressão constante, vezes a variação de temperatura, e isso é igual ao calor. Afinal, a pressão constante, variação de entalpia, é igual ao calor. E a gente tem uma relação entre Cp e Cv, eles são iguais a Nr. E aí tem, né, os valores de Cp e Cv para cada cenário. Gás monoatômico, gás linear e uma molécula não linear. Fica a sugestão, uma leitura, tem dedução para essa relação, mas aí foge também um pouco a nossa ideia, né, de ver os principais pontos da primeira lei da termodinâmica e do equilíbrio, tornaria essa aula muito mais longa, talvez, né, até em separar em 2 ou 3 módulos. A primeira lei não é o nosso foco são as ideias centrais da primeira lei da termodinâmica, e aí depois, à medida que você tiver dúvida, a gente vai conversando e a gente tira as dúvidas, aí eu posso expandir essas deduções. E sobre cálculo de variação de entalpia, então, a gente tem algumas definições. Primeiro, o estado padrão de uma substância, né, é toda substância na sua forma pura a 1 bar em uma certa temperatura, usualmente 298,15 Kelvin. Aí tem que tomar cuidado, porque a gente, durante o ensino médio, a gente passa muito a ideia de que o estado padrão é 1 atm, não é? E a gente vai estar falando, às vezes, da temperatura específica. Mas a temperatura, ela não faz parte da definição de estado padrão. Pode ser em qualquer temperatura. Por uma convenção, a gente mantém esta temperatura, mas isso não é obrigatório. E aí, a gente tem, né, as transições, por exemplo, e os tipos de entalpia. Quando eu tenho, né, por exemplo, a fusão, passagem do sólido para o líquido. A variação de entalpia, e a notação mais atual é essa, eu vou falar que é uma variação do processo de fusão, então é a variação de entalpia durante a fusão, tá? E eu vou especificar isso. Do líquido para o gasoso é a vaporização, do sólido para o gasoso é a sublimação. Quando eu misturo um sistema puro, né, e crio uma mistura, é a entalpia para essa mistura, né? E soluto em solução é a entalpia de solução daquele composto. Então tem vários tipos de entalpia para vários processos e a gente pode calcular basicamente de 2 formas. A gente pode aplicar a lei de Hess, né, que diz o seguinte: a entalpia padrão de uma reação global, ela é igual à soma das entalpias padrão das reações individuais em que a reação global possa ser dividida. E detalhe, as etapas nem precisam existir na prática, pode ser hipotético. Por quê? Porque a entalpia, assim como a energia interna, é uma função de estado. Ela depende só do reagente e do produto, independente de
quantos processos isso aqui seja necessário. Dessa forma, você pode ter várias equações. Quando você somar aquelas equações para chegar na equação global, você vai somar as entalpias de todas as etapas e você vai ter a entalpia total do seu sistema. E a gente tem a entalpia padrão de formação, que é o estado, né, referência de um elemento na sua forma mais estável numa certa temperatura na pressão de um bar. E aí, como é que a gente aplica isso para calcular uma entalpia de uma reação? A gente vai fazer um somatório de todas as entalpias de formação dos produtos, então multiplicado pela quantidade. O que significa isso? Se eu tenho 2 mols de água no produto, a entalpia padrão de formação da água tem que ser multiplicado por 2. Se eu tenho 5 mols de CO2 no produto, eu vou ter que a entalpia padrão de formação do CO2 tem que ser multiplicada por 5. Vou subtrair do somatório das entalpias padrão de formação dos reagentes, também multiplicado pelas quantidades de cada um dos reagentes. Então, se você tiver, né, no reagente, por exemplo, água, 5 moléculas de água, você vai pegar a entalpia padrão de formação da água e multiplicar ela, por exemplo, por 5, para fazer os produtos menos os reagentes. Com isso, pessoal, a gente chega, né, ao final, né, dessa passagem pela primeira lei da termodinâmica. Eu tentei ser muito sucinto, né? A primeira lei ela é muito longa, tem muitas observações importantes, tem muitas deduções importantes, e dessa forma é necessário que você faça a leitura das nossas referências bibliográficas, que você complete os seus estudos. Aqui é só uma visão geral daquilo que é importante para orientar você nesse momento e você conseguir complementar os seus estudos através de exercícios e através da leitura do livro. Não deixem de ler. Primeira lei da termodinâmica, na verdade, a termodinâmica como um todo é uma matéria bem densa, é uma matéria bem difícil, bem complexa. Você precisa complementar os estudos nessa aula. É uma passagem geral dos principais pontos para te orientar e para poder te dar as principais definições. É um prazer, aguardo você na próxima aula. Bons estudos!